Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Meus amigos, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para passarmos a lição da Escola Bíblica Dominical deste próximo domingo, dia 28 de junho de 2020. Eu já quero agradecer a todos aqueles que puderam assistir esse vídeo. Espero em Deus que tenha contribuído para o seu crescimento espiritual, que você possa, após assistir esse vídeo, compartilhar esse vídeo. Quem sabe tem alguém que esteja precisando ouvir, e faz lá um comentário também, que isso é muito bom. Estamos na nossa última lição desse trimestre, que é a lição de número 13. Vamos falar hoje sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Será que o crente tem batalha? Tem luta? Tem. E o crente tem armas para poder se defender e atacar contra o seu inimigo, essas hostes espirituais? E vamos saber neste dia. E será que a nossa luta é com força, é na luta no braço, aqueles que são fortes? Vamos perceber hoje. O texto áureo diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. A verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Há uma batalha espiritual, logo também há uma armadura espiritual para nos revestirmos. A nossa leitura diária não iremos fazer, a nossa leitura bíblica em casa também não iremos fazer hoje. Se encontra em Efésios, você dá uma lida aí na sua casa. Efésios capítulo 6, dos versículos de número 10 a 20. Você dá uma lida aí onde você está. A nossa introdução, eu vou ler aqui a nossa introdução, que é interessante. Diz assim: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nesta batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos nesta lição. O primeiro tópico, ele fala assim: o preparo espiritual do crente para a batalha. Se o crente vai para a batalha, ele não pode ir desarmado, ele precisa se revestir, ele precisa cingir-se, ele precisa estar pronto para, quando chegar nesta batalha, ele poder derrotar o seu inimigo. O primeiro subtópico fala assim: fortalecidos no poder do Senhor. Quem indica isso, fortalecidos no poder do Senhor? Eu preciso estar fortalecido no poder do Senhor. Indica que não temos poder em nós mesmos. Ninguém pense que é forte. Ninguém pense que é super-homem. Ninguém pense que é acima da média. Ninguém pense que já é puramente perfeito e não corre risco em cair em ciladas. Não, ao contrário. O apóstolo Paulo ele nos ensina: olha, tu que está em pé, que não caia, fica de olho, vigilante. E então, nós não temos poder em nós mesmos. Somos simplesmente vasos. E o que tem valor é o que está dentro do vaso, não é o vaso em si. É o conteúdo que tem valor, não
o vaso externo, esse vaso que fica do lado de fora que tem valor, não. Então, não temos poder em nós mesmos, ninguém é super-homem, ninguém é super forte em si, ninguém é inteligente em si, ninguém sabe resolver todas as coisas com sabedoria em si, não. Tudo isso quem dá é Deus. Então, como é que eu recebo isso? Já que eu não tenho poder em mim mesmo, como é que eu faço? Então eu preciso, por meio do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo para que eu possa ter este poder do Senhor. Eu preciso ser renovado da minha mente. Uma renovação, nós sabemos como é que acontece. Quando você vai renovar a sua casa, você compra um sofá novo, você compra uma cozinha nova, uma sala nova, isso é renovação. Então precisamos renovar também a nossa mente. Aquilo que pensávamos antes, não tínhamos aquilo como verdade, mas quando nos deparamos com a Bíblia, descobrimos que estávamos totalmente errados, totalmente fora do caminho. E a Bíblia que nos ensina qual é o caminho a ser direcionado, a ser andado. Precisamos do poder. Como? Viver em santidade, com uma vida em santidade, precisamos buscar e ser fortalecidos no Senhor, vivendo uma vida de santidade. Também ser cheio do Espírito Santo, procurar também produzir o fruto do Espírito Santo, que através desse conjunto de oração e santificação, iremos ficar fortalecidos no Senhor, para que possamos agradar a Deus e resistir o mal. Esse é o primeiro tópico. Primeiro subtópico. O segundo subtópico fala assim: vigilantes em toda oração e súplica. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual que é a oração. A oração é uma das principais preparações desta batalha espiritual. Uma arma para entrarmos nesta batalha, a oração. Então, não tem como ir combater sem estar revestido de oração. É preciso ter oração. É preciso buscar a Deus em oração. Se fortalecer com a presença do Espírito Santo através da oração. Esse clamor deve ser acompanhado de vigilância. Então não adianta orarmos e não vigiarmos. É como se você construísse um grande edifício e não vigiou e de repente esse edifício para cair, ele cai de maneira rápida. A construção demora, trabalhosa, mas para cair é de maneira rápida. Por isso que temos que ficar vigilantes. Qual é o trabalho do vigilante? O vigilante ele está parado ali na sua guarita, olhando de um lado, olhando para o outro, qualquer movimento na sua vista, qualquer movimento que ele ouvir, ele está sempre pronto para resistir e para atacar e para se defender. É preciso oração e vigilância. O segundo tópico fala sobre conhecendo o campo da batalha espiritual. Se eu estou batalhando, eu preciso conhecer o campo onde estou batalhando. O primeiro subtópico fala assim: as astutas ciladas do diabo. Esse diabo tem ciladas? Tem. E será que alguém cai nelas? Cai nelas? Sim, cai. Muitos caem nas ciladas do diabo. Então, precisamos tomar muito cuidado. Ele é o acusador, tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Ele prepara laços para destruir a igreja de Cristo. A Bíblia registra que a nossa alma estava presa com um passarinho no laço do passarinheiro, mas o laço quebrou-se e nós escapamos. Porque Jesus quebrou esse laço. Mas mesmo assim, ele continua lançando laços para que possamos cair. E ele quer destruir a igreja de Cristo. Ele quer destruir a mim, que sou igreja. Ele quer destruir você. E ele quer destruir toda a família na sociedade. Esse é o objetivo dele, com laços. Primeiro, como é que ele tenta? Confundir a mentira com a verdade. A gente vai ver lá em Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Ele traz uma mentira
para que as pessoas propaguem e tomem aquilo como verdade. Ele também tem uma maneira de deturpar a Escritura. Ele pega trechos das Escrituras, deturpa, adultera as Escrituras, e muitos caem nesse engodo, nessa mentira, nessa inverdade. Outro ponto, ele faz acusações, ele acusa as pessoas. Pessoas levadas pelo inimigo é acostumado a estar acusando os outros, está sempre apontando, em vez de estar orando, pedindo misericórdia, está sempre acusando. Tomemos muito cuidado. E ele também promove ideologias anticristãs que nós vemos aí hoje nesse mundo pós-moderno, ideologias anticristãs que fogem dos padrões bíblicos da família tradicional. Outro ponto, segundo subtópico, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, não, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Então, a nossa batalha, já conhecemos o campo de batalha. A nossa batalha, ela não é contra a carne nem sangue. Nós não lutamos entre nós, ou nós não lutamos com nós mesmos. Não, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais, contra o inimigo de nossas almas. Tem pessoas que se deixam ser usado pelo inimigo, muitas vezes difere, fala o que não deveria falar, porque não vigiou. Então é preciso ter oração e vigilância para não sermos usados pelo inimigo. Então, nossa luta não é contra o irmão que está na igreja, nossa luta não é contra o pastor que está na igreja, nossa luta não é contra aquele que está no trabalho, nossa luta não é contra aquele que está lá na rua, não. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas temos que orar contra os principados e as potestades do mal. O 3. As agências das potestades do mal. Olha as agências. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. E quais são as características dele? Primeiro, a letra A. Olha, eles são poderosos. Eles têm forças, esses espíritos malignos têm, os anjos recaídos têm forças sim, mas não superior à força daquele que está em nós, que é o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Essas hostes da maldade. Existem líderes, são líderes decaídos que sob o comando do diabo exercem domínio. São aqueles anjos caídos que exercem domínio, que tem o seu reino espiritual. Cada um ali tem aquela sua função. Outro, eles são malignos. Esses anjos caídos são malignos. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Então, demônios que usam o poder deles para o mal. Eles também são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja, maquinam a queda do ser humano, maquinam a queda daquelas pessoas, tentam envergonhar aquelas pessoas. Isso são frutos do diabo. Porém, o Senhor da igreja está elevado a um nível bem maior, acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Lá no capítulo 1, versículo 21. Deus está acima de tudo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está acima de tudo e de todos. E é por isso que estamos fortalecidos, precisamos nos fortalecer no poder do Senhor, não em nós mesmos, nós não temos poder, mas buscar o poder do alto, o poder dos céus, o poder do Senhor Jesus Cristo. Tópico 3, fala sobre as armas espirituais indispensáveis ao crente. Ó, que você precisa, nós precisamos destas armas. A armadura completa de Deus. Na linguagem militar que Paulo usa, que fala sobre essas armaduras, ele faz uma comparação, uma analogia aos militares romanos daquela época. Não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra potestades do ar. Então, essas armas não é nossa própria. Nós não temos aqui
uma arma própria para usarmos, uma arma branca para usarmos, não, uma arma de tiro para usarmos, não. Nossa arma, ela é também espiritual. E vamos aprender aqui no subtópico 2, as armas indispensáveis de defesas. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Eu preciso cingir o meu lombo com a verdade. O que isso quer dizer? Quer dizer que faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Primeiro, eu tenho que buscar as verdades de Cristo e procurar ser íntegro diante dessas verdades. Vestida a couraça da justiça. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo da batalha. Então, a justiça de Cristo e a retidão do soldado. Eu tenho que procurar ser reto diante da justiça do Senhor no campo de batalha, que é esse campo de batalha espiritual. Ou seja, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. O que é isso? Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Então, eu estou firme no calçados na preparação do Evangelho da Paz. Eu estou firme no Evangelho e disposto a sair anunciando este Evangelho. Mais um, o escudo da fé. Preciso estar com este escudo da fé. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo inimigo, disparadas pelo diabo. Então eu preciso estar com esse escudo da fé para me proteger dos dardos inflamados. Como é que começa a lançar uma seta, aí eu tenho que estar com o escudo. Não, isso aí não é de Deus, não. Tenho que estar com o escudo. Não, isso aí eu não posso fazer, não. Isso aí também não é de Deus. Então eu tenho que estar preparado com o escudo da fé. E o capacete da salvação. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Isso também é importante. Eu preciso estar convicto da salvação através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não porque somos bons, não porque somos melhores de que ninguém, ao contrário, não, somos dependentes, altamente dependentes de Cristo. Então, precisamos da salvação em Cristo e a salvação que Cristo tem nos dado. Isso é graça de Deus, não porque merecemos, é um favor imerecido. Então, temos que ter certeza dessa salvação do Senhor. E por fim, a espada do Espírito. A espada do Espírito é identificada como a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Então precisamos estar revestidos também com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O poder está na palavra, o poder não está em mim. O caminho é a palavra, o caminho não sou eu. Então, Jesus se revela através da palavra. Não há como um soldado ir para a guerra se não estiver pautado, alicerçado aonde? Na palavra, que é a espada do Espírito. Então, você lembra do filme 300? Lembra de quando é preciso ter o escudo e a espada. Um momento para recuar para a gente nos defender e um momento para atacar com a espada, que é a palavra do Senhor. Podemos verificar que através da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nos defendemos e atacamos. Mas atacamos quem? O nosso irmão? Não. Atacamos o inimigo. Quando ele tentou atacar Jesus, transforma essas pedras em pão. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele ali conseguiu atacar o inimigo usando a palavra do Senhor. Eu peço a Deus que o Espírito Santo continue falando no seu coração, que você possa receber esta palavra e possamos todos nós estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder através dessas armaduras espirituais contra as ciladas e astutas do inimigo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus guarde sua casa, Deus guarde a sua alma. Compartilhe esse vídeo, comente lá, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima. A paz do Senhor Jesus.